Eu acho que o que o Brasil tem de mais importante, em primeiro lugar, é o seu povo. Quer dizer, o pobre brasileiro, que tem história, que é quem viveu esta aventura de... O Brasil é a primeira nação global por dentro do mundo. O programa Gente em Destaque conversa hoje com o escritor e jornalista Jorge Caldeira. Ele tem 61 anos e é doutor em Ciência Política e mestre em Sociologia. Fez faculdade de Filosofia e Letras na Universidade de São Paulo e é membro da Academia Paulista de Letras, além de ser autor de muitas biografias, dentre elas as de Noel Rosa, Diogo Feijó, Ronaldo Fenômeno, Barão de Mauá e Júlio Mesquita. A conversa se inicia falando sobre a sua infância. Bom, Jorge, obrigado por ter vindo aqui a Jacareí, essa disponibilidade sua em vir dar essa entrevista pra gente, principalmente para falar desse trabalho estupendo que o senhor fez e lançou o ano retrasado, se não me engano, né, 2015. Eu queria começar essa entrevista um pouquinho falando exatamente do livro, mas também da família do senhor. Porque logo no primeiro volume tem uma foto do seu pai lá sentado lendo o Estadão. Fala um pouquinho sobre a sua família. Bom, Rodrigo, um prazer estar aqui, um prazer falar com os ouvintes e espectadores da TV Câmara Jacareí. E a foto que está lá, meu pai era leitor do jornal desde criança, é uma foto dele com 2 ou 3 anos de idade, ainda não tinha aprendido a ler, mas a minha avó, que era professora, já dava o jornal para ele ler, então o Estado de São Paulo foi um jornal que teve na minha casa desde que eu sou gente. Essa era uma metade, meu pai é médico, professor da Faculdade de Medicina da USP, e minha mãe é do Vale do Paraíba, de Aparecida, filha de um antigo perripista, membro do Partido Republicano Paulista, portanto que não gostava do Estadão. Então eu passava um bom tempo do ano na fazenda aqui em Aparecida do Norte, aqui do lado, e ali não entrava o Estadão. Então eu já vi que era uma coisa polêmica. E eu tive a oportunidade de, entre 1999 e 2001, o jornal com o Estado de São Paulo, que estava aparecendo na internet, eles tinham chegado à conclusão que eles não iam precisar mais do arquivo de papel deles, que a internet, os instrumentos de pesquisa da internet resolviam tudo. Mas daí eu fui lá, uma pessoa do arquivo falou, não, veja bem, eu acabei sendo contratado para reproduzir em eletrônico um pedaço do arquivo do jornal, grande, umas 4.000 pastas, que era mais a coisa interna, o desempenho do próprio jornal, as pessoas que eram próximas, enfim, era um mundo em torno do jornal. Aí quando eu vi essas pastas, eu falei, nossa, tem uma pesquisa, tem uma história extraordinária, tinha muita documentação do jornal também. E aí eu falei, bom, isso aqui pode dar uma boa história, e aí comecei a fazer algumas pesquisas sobre o período, e, enfim... E fui juntando bastante coisa sobre o período. Ainda não propriamente sobre o Júlio Mesquita. Já era um pouco, porque eu já tinha meio que escolhido o Júlio Mesquita para esse período. Por quê? Porque o Júlio Mesquita era um jornalista que era extremamente mais avançado do que a média das opiniões ao redor, né? E o jornal era um empreendimento, eu descobri, vendo os balanços do jornal, que era um empreendimento muito rentável, que tinha crescido muito, que tinha um desempenho econômico, que era meio desempenho econômico de São Paulo naquela época, então eu já pensei em começar a contar essa história. E aí eu fui juntando material anos, só em 2009, que aí eu fui contratado pela Associação Casa do Pinhal, que é uma entidade que existe em torno da Casa do Conde do Pinhal, em São Carlos, e aí eu consegui levantar para eles uma coleção completa do jornal e de todos os jornais da região
de Campinas. Campinas é onde nasceu o Júlio Mesquita, do século XIX até 1930, que era o período do Café Áureo, o período que interessava a fazer. Então aí eu consegui uma massa de documentos, já tinha digitalizado, e aí é muito melhor, porque você fazer a história de um jornal antigamente, você tinha que consultar a coleção folha por folha, só tinha uma, era complicado, você ia lá, anotava o que podia, aí voltava, falava, puxa, esqueci não sei o quê. Então a consulta em eletrônica mudou tudo, e aí eu pude começar, enfim, a botar ordem no material e começar a escrever. Isso foi em 2009. Eu comecei a escrever em 2010, escrevi durante 4 anos e meio, todos os dias. Direto, só escrevendo. Então, por quê? Porque eu sabia que era uma coisa grande. E era grande por quê? Porque é um período que é muito mal contado na história do Brasil, né? Em geral chama-se de República Velha, e diz que é um período do Brasil agrário. A história do Júlio Mesquita, ele era filho de imigrante, pais analfabetos. Portanto, alfabetizou-se naquela base, porque tinha muito talento, aprendeu meio que sozinho, com o irmão, aos 3 anos de idade, enfim. Tinha um talento tal, o pai era maçom, os amigos convenceram que aquele filho devia estudar, ele revelou-se um excelente aluno, entrou na faculdade de Direito com 15 anos, ele foi o único da família, não sei, não foi o único que estudou ensino superior. E entrou para trabalhar como empregado do jornal em 1888. O jornal era um jornal do Partido Republicano, ele era republicano, Júlio Mesquita, militante do Partido Republicano, e ele entrou como gerente de um jornal que tinha 900 assinantes, em 1888. Chamava-se a Província de São Paulo, porque naquele tempo era uma província. O jornal tinha 902 assinantes. Ele trabalhou 40 anos, durante os quais ele ganhou dinheiro suficiente para comprar o jornal e transformar o jornal numa grande empresa. Quando ele morreu, em 1927, o jornal tinha 46 mil assinantes. Então, isso é uma taxa de crescimento assombrosa de 10,5% ao ano durante 40 anos. Você vai de 900 para 46 mil. Esse crescimento constante é o que a China, nos tempos atuais, é o que a China conheceu entre 1970 e agora, né? E aí eu falei, bom, tem 2 hipóteses para isso. Ele era uma figura excepcional, então ele cresceu muito mais do que o mundo ao redor, ou ele viveu num tempo em que tudo crescia, que teve uma grande mudança em São Paulo, e ele era mais um dos que mudou São Paulo. E aí, a conclusão é, ele era mais um dos que mudou São Paulo. Então, o livro se chama Júlio Mesquita e seu tempo, porque tem a vida do Júlio Mesquita, entre 1862 e 1927, e o que foi esse tempo do Brasil, mas especialmente de São Paulo, que cresceu mais do que a média do Brasil nesse período, que foi um crescimento econômico esplendoroso, uma modernização muito grande, urbanização, o surgimento do capitalismo, da indústria. O jornal é uma indústria. Ele tornou-se um industrial, um empresário industrial. Então, é essa história que está no livro. E foi uma época também, nessa parte da República Velha, como chamam, que muitos imigrantes vieram para cá, né, fazer a vida aqui, né? Principalmente Itália, Espanha, vieram muitos. E eu não sei, aí o senhor pode falar melhor para a gente, se o pai do Júlio Mesquita era um desses que também veio para cá dessa forma. O pai do Júlio Mesquita era português, os pais eram portugueses, analfabetos, de uma vilazinha do interior, vieram para cá no fim da década de 1850, portanto um pouco antes do grande surto de imigração, mas eles já pegaram o crescimento que veio com a ferrovia. O crescimento, o que São Paulo fez São Paulo ser diferente em relação ao resto do Brasil, em termos de crescimento, foi que em 1868, até 1872, se autorizou a construção de 6 ferrovias, o governo provincial autorizou, que o dinheiro era do setor privado, que estava parado na economia sem ser empregado, ou empregado em outros negócios. Era o dinheiro equivalente a mais de 10 vezes o orçamento da província, quer dizer, era muito dinheiro proporcionalmente, que
foi aglutinado em sociedades anônimas por ações e que se transformaram nas maiores empresas privadas do Estado durante os anos seguintes, até 1940, 1950. E essas ferrovias, que eram grandes empresas, permitiram uma mudança estrutural, plantar café em lugares mais distantes. Então todo o oeste, que não tinha muito café, passou a ter. Eram grandes empresas, então elas deram muito lucro, geraram muito fluxo de capital. Aí era tanto capital que precisou criar banco para guardar os lucros e reaplicar. Os bancos, para não ficar só com as ferrovias, foram aplicar em empresas. As empresas precisavam de gente, daí montaram uma empresa de imigração. E tudo isso foi feito, essa empresa de imigração foi montada em 1877, e aí o fluxo de imigrantes realmente cresceu de maneira gigantesca. E foi proclamada a República, que permitiu que esse movimento se intensificasse ainda muito. Então, uma das coisas que são importantes a gente saber é que hoje, o que mudou em história do Brasil nos últimos 30 ou 40 anos? Informática, computação, banco de dados e econometria. Inevitável. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje você pega um monte de dados esparsos que estavam espalhados, que um historiador como eu não conseguia juntar à mão, põe tudo isso no computador, ele te dá os preços e não sei o que lá, as quantidades, as coisas, tudo que você precisa para montar um modelo equivalente a um censo ou um estudo econômico atual, coisa que era impossível há 50 anos atrás. E isso te dá uma visão da economia que era inacessível aos clássicos, os historiadores, até os anos 70, quando essas coisas começaram a funcionar. Muito bem, quando você junta esses números, vem um retrato da evolução da economia, que não era acessível aos historiadores tradicionais, que enfim, é muito mais preciso, né? A diferença entre uma tomografia e um raio-x, que é o que você podia usar para fazer diagnóstico anos atrás. E aí, o que você vai ver? Isso foi feito para eu falar um pouco da economia brasileira como um todo, nos 500 anos de Brasil. A economia brasileira, entre 1500 e 1800, era uma das mais dinâmicas do mundo. Em 1800, a economia do Brasil era do tamanho daquela dos Estados Unidos, o que era, enfim, um ponto de partida. Tivemos um ponto de partida onde estávamos quase iguais. O século XIX foi uma tragédia para o Brasil. O período da monarquia foi uma tragédia completa. O crescimento da renda per capita foi zero nesse período. Então, ao fim do período monárquico, a economia brasileira era 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. A proclamação da República rompeu isso e trouxe um crescimento muito rápido para a economia brasileira, e esse é o período que eu trato nesse livro. Então, de 1890, que era uma economia estagnada, a 1906, que são só 26 anos, o Brasil já era a economia que mais crescia no mundo. Então, a República permitiu que o crescimento econômico, e o crescimento econômico com o capitalismo, foi disso que se tratou, viesse muito depressa para o Brasil. E o Júlio Mesquita é o que viveu esse período com poucas pessoas. Então, São Paulo, que tinha 30 mil habitantes quando o Júlio Mesquita nasceu em 1862, tinha 700 mil quando ele morreu em 1927. Quer dizer, a população multiplicou por 20. Ele multiplicou o jornal por 43. Então, você vê que era gente crescendo, população crescendo, urbanização crescendo. Era basicamente uma cidade industrial. A São Paulo de 1860 era uma cidade tropeira, perdida no tempo. Tinha aí, quando era a infância dele. E a infância, e a São Paulo, onde ele morreu, era uma metrópole. Então, esta transformação toda é o que está no livro, é o que está nessa biografia. Eu fico escutando essa aula que o senhor está dando para a gente, e eu fico imaginando como é que o senhor conseguiu concatenar todas essas ideias, porque, lógico, quando o senhor estava fazendo esses 4 livros, chegou uma hora que o senhor tinha que decidir e não optar por fazer um livro só, porque não tinha como fazer um livro só. Em qual momento o senhor viu que era impossível trabalhar esse tema resumidamente desse tipo? Ele era impossível de ser trabalhado de maneira resumida, porque
eu tinha que contar uma história que independia completamente das histórias existentes. Eu não podia me referir à República Velha, que aliás é um termo que não está nesse livro, não existe esse termo no livro, coronelismo, enfim, tudo que se usa para explicar esse período serve para dizer que é um período que o Brasil era agrário, rural, tal. Então não era. Então, isso é completo. Os dados econômicos, que são esses que eu juntei e fui juntando ao longo de muito tempo, estão aí a mostrar que realmente não era, que era tudo o contrário de tudo isso. Então como é que você conta uma história que você não pode se ligar com as outras? Você tem que contar tudo, tem que ser autônomo. Então eu tive que trazer uma história da economia, uma história da política, uma história da sociedade, uma história da relação do Brasil com o mundo e uma história pessoal brilhante. Então ela é uma Júlio Mesquita e seu tempo. Quer dizer, isso eu já sabia desde o começo que tinha que ser. E já sabia que ia dar trabalho. E eu queria também, porque isso aqui é uma coisa bacana, o jornal, que é uma coisa desse período, em que eu tinha uma possibilidade de contar a história do jornal num grau de detalhe muito grande, e do Júlio Mesquita no jornal, e como é que ele fazia, ele era político também, ele era empresário, enfim, então tinha um mundo para contar. O jornal, tudo aparece. O jornal, quando o Júlio Mesquita nasceu, era uma coisa pequenininha, que só rico lia, que era voltado para, vamos dizer assim, a defesa da posição partidária de algum partido, e o jornal, quando ele morreu, era o jornal que a gente ainda está vendo os últimos, talvez... É o modelo que ele deixou para o jornal, vale até hoje. Vale até hoje. O jornal, que quando ele começou a trabalhar, era uma coisa que ele não sabe o que era, só em museu, e o jornal, quando ele morreu, é o jornal de hoje. E tem o mundo inteiro, é uma coisa atraente, que tinha fotografia, tinha gráfico, tinha tudo o que você queira, e feito para que as pessoas soubessem, naquele troço, o que aconteceu no mundo ontem. E aí, essa era a graça de fazer a coisa. Ele criou todas as técnicas do jornalismo moderno. Eu conto isso para quem é de comunicações, tem muito detalhe de como isso aconteceu. Mas, enfim, então essa é a graça desse livro, quer dizer, poder lidar com coisas muito amplas, e por isso que ele é grande. Teve alguma coisa na sua pesquisa, nesse tempo todo, que o senhor imaginava do Júlio Mesquita, e depois, quando o senhor foi ver, era um pensamento totalmente diferente do que o senhor pensava? Eu não sou muito de ficar brigando com os outros que pensaram, etc. Sou mais de fazer minha pesquisa e mostrar, olha, acho que aqui a novidade está aqui. Então eu fui cuidado que eu tinha que cuidar, que era isso. Eu acho que tem uma coisa muito consistente com relação a isso, e ajuda muito a gente entender o Brasil, tanto antes como o que veio depois.